Boa noite. Estamos aqui para mais, um momento de aprendizado sobre os assuntos do Criador. Estamos estudando, a respeito das interferências, do nosso Criador. Boa noite, Henrique. Boa noite, Major. Boa noite, João Almeida. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, vamos cantar uma música. Boa noite, Magda. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se da tua boca saem coisas boas, serás como pena a voar. Se ao agir sua atitude não magoar o próximo, dormirás em paz. Se ao chegar em casa e se sentires tranquilo, despertarás para uma vida justa. Não julgue sem conhecimento, não fales sem limites, não haja sem equilíbrio, desacelera, desacelera, desacelera o tempo e viva o segundo. Desacelera, desacelera, desacelera o tempo e viva o segundo. Yeah, yeah. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se da sua boca saem coisas boas, serás como pena a voar. Se ao agir sua atitude não magoar o próximo, dormirás em paz. Se ao chegar em casa e se sentires tranquilo, despertarás para uma vida justa. Não julgue sem conhecimento, não fale sem limites, não haja sem equilíbrio, desacelera, desacelera, desacelera o tempo e viva o segundo. Yeah, yeah. Desacelera, desacelera, desacelera o tempo e viva o segundo.
Bom, gente, na, na nossa, no nosso último encontro, né, vimos o início do período de monarquia, né, com os delta reis, Saul, Davi e Salomão, né? Saul representando o delta para baixo, desobediência, né? Fez o que era mal e foi rejeitado pelo Criador como rei. Davi, né? Sendo obediente, sendo um rei segundo o coração de Deus, representando o delta para cima, né? E Salomão começou bem, né, o seu reinado, pedindo ao Criador sabedoria, né, delta para cima, mas também recebeu riquezas, né, delta para baixo, e acabou se corrompendo, né? Mas vemos pelo livro de Eclesiastes, né, que Salomão se arrependeu. Salomão entendeu que tudo aqui no crivo é vaidade, né? Então Salomão está representando aí o hexagrama, né? Delta para cima e delta para baixo. Bom, vamos estar dando continuidade com a maior e definitiva interferência direta do Criador, né? Na última lição aí, né, no último estudo, não tratamos, né, a respeito do Novo Testamento. Permanecemos no Antigo, por se tratar, né, de um conteúdo um pouco extenso. E hoje vamos abordar apenas, né, um pouco mais da maior e definitiva interferência direta do Criador, né? Só recapitulando, referente aí a esse contexto, né, do Novo Testamento, vimos primeiramente que o Criador se esvaziou, né, de sua divindade, conforme Filipenses 2, de 5 a 8, que diz que ele abriu mão de sua glória, né? Pelo simples fato de ele ter deixado a sua condição, né, para vir a este mundo, encarnando-se, né? Já fica claro que não tinha como ele permanecer, né, com a sua divindade, com os seus atributos, vamos dizer assim, né? É lógico, ele não deixou, né, de ter os seus atributos. Contudo, ele agiu, né, enquanto esteve aqui entre nós, como se não tivesse esses atributos, né? Quando ele abre mão, ele abre mão no sentido de realmente não fazer uso, né? No sentido de realmente sentir na pele as nossas fraquezas, vamos dizer assim, né? Para poder advogar a nossa causa, né? Como vemos lá em 1 João no capítulo 2, que hoje ele está como advogado, né? E haverá o dia em que ele estará como juiz, né? Então ele se esvaziou, assumindo a forma de servo para nos salvar, né? Nos salvar no sentido de que o mundo
apesar, né, de ter recebido, né, instrução por parte aí de Moisés, vamos dizer assim, não estava fazendo o uso correto da instrução, né? Tinha a Bíblia, primeira Bíblia, lei, mas estava usando da forma errada, vamos dizer assim, né? Então, o Criador vem para trazer ordem, né? Para mostrar como a Bíblia deveria ter sido interpretada, vamos dizer assim, né? Então, o Criador, ele deixa a sua posição para tornar-se a imagem e semelhança da sua criatura, né? Para poder salvar essa criatura, vamos dizer assim, né? E após ter sido submetido a um batismo dual, né? Onde ele recebe o batismo com água, né? Ele é batizado por João Batista, seu primo, recebendo o batismo com água para cumprir a lei, e logo em seguida ele passa também por um batismo espiritual, né? Recebendo e ficando cheio do Espírito Santo, como a gente vai ver, né, em Lucas 4, né? Mateus trata apenas como Espírito, Lucas vai tratar como sendo Espírito Santo. Questão, né, de posicionamento aí de cada evangelista. Boa noite, Lília. Então, né, ele recebe o Espírito e, cheio do Espírito, ele é levado por esse Espírito, né, para um crivo de 40 dias no deserto. E estando, né, o Criador em carne, segundo Adão, né, nesse crivo de 40 dias no deserto, ao contrário do primeiro Adão, que caiu, né, aceitando aí o fruto do ter, ser e poder, o segundo Adão, o próprio Criador em carne, ele resiste aí, né, às tentações e depois de ser aprovado no crivo, ele inicia a sua missão, chamando primeiro, né, alguns discípulos e aí ele começa com os seus ensinos, né? A gente vê o primeiro ensino público dos capítulos 5 a 7 de Mateus, e só após, né, esse período de ensino ele inicia, né, os sinais e prodígios, como vemos nos capítulos 8 e 9. Então, após o seu primeiro sermão / ensino, né, o Criador em carne, no caso, como eu já falei, né, realiza sinais e prodígios, curando, acalmando tempestade, expulsando demônios, ressuscitando mortos. E como vemos no final do capítulo 9, né, Jesus ia por toda parte fazendo o bem. Se queremos ser usados pelo Criador para fazer a sua vontade, é necessário que, em primeiro lugar, sejamos crivados, né? E após termos sido aprovados, né, compartilhamos o ensino da verdade, e só depois, né, partimos para essa questão, né, assistencial, aí, né, no sentido de estar socorrendo os necessitados. Lembrando que, né, juntamente com a assistência, a gente aproveita a oportunidade para
já está compartilhando a verdade, vamos dizer assim, né? Os sinais e prodígios aconteciam para que o Criador em carne pudesse ter o povo do seu lado, né? Para que não acontecesse com ele o mesmo que aconteceu com o seu primo João. Mas o que realmente importa é que Jesus ia por toda parte fazendo bem. E é nesse sentido que devemos imitá-lo, né? No sentido de compartilhar a verdade e fazer o bem. Depois de ter sido, né, só para entrar no assunto de hoje, né, que é o capítulo 10 aí. Então, o Criador ele é batizado, é crivado e aprovado, ele chama seus discípulos, ministra aí o seu primeiro ensino público, realiza sinais e prodígios, curas, libertações, e reúne com os seus discípulos para o primeiro ensino particular, né? Esotérico com S. Então, os discípulos são enviados em missão, não para os gentios e nem samaritanos, mas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, vemos com essa fala do mestre, né, do Criador em carne, que embora os samaritanos fossem descendentes das tribos de Israel, não foram considerados como ovelhas perdidas, por terem se contaminado com as outras nações, né? E como vemos também no capítulo 4 de João, o próprio Criador em carne foi ao encontro dos samaritanos, né? Ele alcança os samaritanos através da mulher que vai buscar água no poço, né? E mais tarde, ele escolhe Paulo para levar a mensagem aos gentios, né? Então, ele direciona os discípulos para as ovelhas perdidas de Israel. Ele mesmo vai ao encontro dos samaritanos, como vemos em João 4, e envia Paulo para os gentios, né? Como a gente vai ver mais para frente. O Criador em carne concede autorização aos seus discípulos para realizarem as mesmas obras que ele estava realizando: curas, ressurreições, purificações de leprosos, expulsões de demônios. Da mesma forma que estou capacitando vocês de graça, disse o próprio Criador em carne, sejam meus imitadores e não esperem recompensa alguma, além daquela que receberão no dia do acerto de contas, né? Que é a questão do galardão, a salvação, né? Então, aqui tem a ver com aquele contexto, né? De graça recebeis, de graça dais. Ou seja, eu estou fazendo, né? Estou capacitando vocês de graça e é necessário que de graça vocês continuem, né? Essa obra, vamos dizer assim, né? E vemos que isso tem sido descumprido, né, nos dias atuais. Fiquem cientes que estou enviando vocês como ovelhas em meio de lobos, né? O Criador falando ainda. Por isso vocês precisam ser prudentes como serpentes, 50% delta para baixo sextra, e simples como as pombas, 50% delta para cima dextra. Ou seja, durante esse crivo precisamos ser hexagrama, né?
50% para cima, 50% para baixo. O Criador em carne adverte seus discípulos que eles seriam perseguidos pelos religiosos das sinagogas, né? E por causa da mensagem anunciada, um irmão se levantaria contra o outro, pai contra filho, filho contra pai, por causa do sistema religioso, por causa da primeira Bíblia, né? Porque após o anúncio da mensagem, né? Após o anúncio da verdade, haveria confronto, né? Haveriam aqueles que aceitariam a verdade, né? Vocês vão perceber que isso está acontecendo nos dias atuais, né? Receberiam a verdade, né? Mas por acontecer aí de alguns familiares não aceitarem a verdade, né? E permanecerem no contexto religioso, né? Só que agora cumprindo uma segunda Bíblia física, né? Novo Testamento, que não deveria existir, né? Porque temos aprendido que a segunda Bíblia, Novo Testamento, está na consciência, né? Não haveria necessidade de continuar com a Bíblia física. Contudo, né? A gente vai ver que a história está se repetindo em relação ao que aconteceu no passado. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Socorro. Então, por causa dessa questão, né, do anúncio da verdade, num sentido assim, né, de contramão em relação ao sistema da época, o sistema religioso judaico, então irmão se levantaria contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, né? Bom, hoje a gente vê que não é tão sério, né? Porque aqui fala que irmão mataria irmão, filho mataria próprio pai, né? A gente ainda não está tendo esse tipo de experiência, né? Drástica, vamos dizer assim. Mas temos tido aí bastante dificuldade com nossos familiares, né? Continuando, o Criador em carne disse ainda que se chamam de Beelzebul ou Lúcifer, o dono da casa, a saber, ele mesmo, né? O Criador em carne, o Supremo Mestre Jesus Cristo, se até ele foi chamado de Beelzebul, né? Porque expulsa pelo maioral dos demônios, que dirá aos que moram nessa casa, ou seja, né, que dirá em relação aos separados, destacados, santos e escolhidos, né? Então temos que estar preparados realmente para ouvir muita coisa que vai nos chatear mesmo, né? Que vai nos entristecer. Porque quem vai estar, né, no caso aí, levantando calúnias, né, vamos dizer assim, contra os eleitos, contra os escolhidos, são aqueles que ainda não despertaram, aqueles que ainda estão com o véu posto, ou seja, ainda estão, né, alienados, enganados pelo sistema prisão mental, né? Aí o Criador continua: não temam, pois a única coisa que eles, né, esses religiosos, ou, né, no caso quem se posicionar contra os escolhidos, a única coisa que eles podem fazer
é matar o corpo. Agora vai estreitar o negócio. Temam, sim, aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Se é complicado para a gente lidar, né, com essas pessoas que vão nos perseguir, vão nos caluniar, nos odiar por conta da verdade, e vai acontecer até a situação, né, durante aí a grande tribulação, de sermos mortos por causa da verdade. Se a gente está preocupado com isso, o Criador está dizendo: não se preocupem, porque pior seria, né, se acontecesse com vocês, né, de serem lançados, né, tanto alma quanto corpo no inferno, vamos dizer assim. E aqui ele está dizendo o seguinte, que todos que se levantarem, né, contra os eleitos e consequentemente permanecerem contra a verdade, vamos dizer assim, né, o destino deles é o inferno. Mas como temos aprendido, né, esse inferno nada tem a ver com a condenação final, né? Nada tem a ver com o lago de fogo, mas sim serão lançados no inferno com o propósito de serem recrivados, né? Rehologramados, como temos aprendido. Não pensem que eu vim trazer paz. Jesus Cristo dizendo ainda para os discípulos, né? Pelo contrário, vim para trazer espada. Aquele que ama mais o pai, a mãe e os filhos do que a mim, não é digno de mim. E quem não está disposto a tomar a sua cruz e vir após mim, também não é digno de mim, né? Então, aqui a gente pensa, né? Tamo lascado, vamos dizer assim, né? Mas aqui tem a ver com posicionamento, né? Se você não permanecer, né, dentro daquilo que você tem aprendido e tem recebido como verdade coerente, né? Se você não permanecer nisso, né? Tipo, eu quero permanecer na verdade, mas eu não quero, né, ter inimizade nem com meu pai, nem com a minha mãe, nem com meus filhos. Eu sei que eles não aceitam, mas é muito difícil para mim, né, ter que ficar contra eles por causa da verdade. Então, está escrito que você não é digno, né? E o tomar a cruz, né, tem a ver justamente com estar disposto, né, a passar por situações de perseguição, no sentido de ser perseguido, desprezado, né, no caso, rejeitado. Então, tudo isso tem relação, né, com esse contexto de estarmos carregando a nossa própria cruz, vamos dizer assim, né? Aquele que tentar salvar sua vida irá perdê-la, mas aquele que perder sua vida por minha causa irá salvá-la, né? Então é interessante, porque quantas e quantas vezes eu escutei, né, esse versículo como caixinha de promessa, né, no contexto de sistema, e a gente vê, né, que não existe o real entendimento acerca dessa passagem, vamos dizer assim, né?
Porque o que o Criador em carne está querendo dizer aqui, né, com perder a sua própria vida, significa justamente renunciar ao eu, renunciar ao ego, né? Abrir mão da própria vida, né? E isso é algo que a gente só se atenta para isso, só começa a levar a sério isso, né? Quando a gente passa por um despertamento, quando a gente entende a verdade coerente, né? Quem ouve a mensagem que vocês estão anunciando e aceita também a mim, o Mestre, né? E aceita também aquele que me enviou, né? Quem fizer o bem a qualquer um de vós, receberá o seu galardão. Bom, no capítulo 10 de Lucas, veremos que na verdade não eram apenas 12 discípulos, né? Mas sim 72. Vemos nas versões, né, BS, que o número lá é 70, mas temos aprendido, né, a verdade a respeito disso. Então Lucas coloca o número de discípulos como sendo 72, né, nesse contexto da missão, onde o Criador em carne, né, Jesus Cristo, está enviando os discípulos em missão, vamos dizer assim. Então a gente vê que tinha um número de 72. Contudo, em João capítulo 6, vemos que muitos desses 72 discípulos abandonaram o Mestre após um de seus ensinos mais difíceis, permanecendo apenas os 12, né? Onde, depois que muitos abandonaram, Jesus diz aos 12, né? Vocês não querem acompanhá-los, né? Então Pedro disse, né? Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então é nesse contexto que a gente vê, né, a redução do número de discípulos. Então Lucas faz a menção da quantidade de discípulos que foram enviados, né? E depois muitos desses discípulos abandonam, permanecendo apenas os 12. Bom, gente, então era isso que eu gostaria de estar compartilhando. Vamos estar cantando mais uma música. Através de mim, templo de carne. Seu amor é real, amor sincero, amor igual. Ele escolheu ser amado por você, templo de carne. Boa noite, Dircelene. Se você quer adorá-lo,
Ele não está lá no templo, nem tampouco lá no seu quarto. Olhe bem aí do seu lado. Se você quer adorá-lo, ele não está lá no templo, nem tampouco lá no seu quarto. Olhe bem aí do seu lado. Se você quer adorá-lo, seu amor é real, amor sincero, amor igual. Ele escolheu ser amado por você, templo de carne. E se você quer adorá-lo, ore bem aí do seu lado. Ele não está lá no templo, nem tampouco lá no seu quarto. Olhe bem aí do seu lado. Se você quer adorá-lo. Boa noite, Maria Helena. Ele não está lá no templo, nem tampouco lá no seu quarto. Olhe bem aí do seu lado. Se você quer adorá-lo, ele não é Bom, eu quero agradecer a participação de todos aí no chat. Se eu me esqueci de falar boa noite para alguém aí, boa noite, né? E continuamos então, né? Numa próxima live. Forte abraço a todos. Shalom.